Amado Jesus, que possamos estar de coração aberto para acolher a Tua palavra e vivenciar os Teus ensinamentos. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso do 10 ao 17, que nos diz: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhe digo e falo em parábola, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejar ouvir o que ouvirdes e não ouviram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o Evangelho hoje nos chama a atenção, nos convida para estar atenta em ouvir a palavra de Deus, em prestar atenção o que nos diz a palavra de Deus. Os discípulos mesmo de Jesus perguntam por que ele fala em parábola. A forma de Jesus falar em parábola é uma maneira de fazer com que o povo compreenda de forma simples. Porém, a grande maioria das pessoas, da sua época e de hoje, fecha o coração e não escuta a palavra, não compreende, porque o coração, diz que o coração deles estava fechado, os olhos estavam vedados, os ouvidos estavam fechados e não compreenderam, e não entenderam, e não viram a ação de Deus. Então, Jesus chama atenção para isso. E quantas vezes a gente escuta, vai para uma celebração, para uma missa, e lá escuta a palavra e não é como se não tivesse escutado, não presta atenção, fica distraída e não escuta. E fecha o coração e não compreende o que a palavra nos diz. Então, precisamos estar de coração aberto, olhos abertos, coração aberto para ver e entender. Quantas vezes a própria realidade do mundo nos apresenta situações que nós fazemos de conta que não é conosco, que aquela situação, aquela realidade não nos pertence. A pessoa vive fechada em si mesmo e a si mesmo se basta. É como se os acontecimentos do mundo do dia a dia não fizessem parte da sua vida. Então, peçamos a graça de Deus. Padre Zezinho tem uma música, é como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. E ele diz, tem uma das estrofes que diz: tenho medo, de estar distraído, magoado e ferido e me fechar. A gente deve ter medo de ficar distraída diante da palavra de Deus, ficar magoada com as situações e se fechar
e não abrir para alcançar a graça de Deus. Que a gente possa pedir ao Senhor que abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração para compreender a palavra, para ouvir a palavra e acolher essa palavra, transformar a nossa vida, do nosso dia a dia. Transformar a palavra de Deus tem poder e graça de transformar a nossa vida. Mas nós precisamos estar de coração aberto para acolher esta palavra de Deus. Peçamos a graça e Ele nos dará. E fiquemos em sua presença, no nome de Deus, que é esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Um abençoado dia. Minha irmã, meu irmão, passe esse evangelho para outra pessoa. Vamos evangelizar. Vamos fazer com que as pessoas escutem a palavra de Deus e abram o coração para compreender. Amém.